Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa live poderosa que está acontecendo hoje, graças ao nosso Senhor Deus, a live sobre ergonomia, as posições ideais para o seu descanso. Me chamo Marcos Mioso, sou distribuidor da empresa Eco7, empresa mais mioso distribuidora da Eco7. Atualmente residimos em Tapejara, Rio Grande do Sul. Meu nome é Karine Fantinel Mioso, eu sou esposa do Marcos. Estamos aqui para dar início, ou seja, a abertura da nossa semana Sono Perfeito da Mais Mioso Distribuidora. Essa noite vamos ter ricas informações sobre saúde, sobre ergonomia, sobre o sono perfeito, para você acordar no outro dia renovado. Exatamente. Para quem está chegando agora, então, seja muito bem-vindo. Parabéns por você estar vindo participar dessa comunidade conosco. Aproveita, curte nosso vídeo, se inscreve no canal, que vai ter com certeza mais vídeos e mais informações poderosas do decorrer da semana, do mês, dos dias, né, Karine? Exatamente. Tem muita novidade maravilhosa vindo aí, que a gente quer compartilhar com vocês, também a gente quer estar mais perto de vocês, da forma mais calorosa possível. A gente quer fazer diferente em 2021, melhor para todo mundo, né? Se não é aquele abraço caloroso, mas que seja uma palavra, a gente conversar, ser alegre, né? Se alegrar, levar informações boas até vocês. Exatamente. E para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Eu vi que já tem gente participando do nosso chat. Mariângela, Luke Festa, Itamar, Ana Lu, sejam muito bem-vindos. Uma família sempre presente, gratidão. E, pessoal, quem está chegando agora, compartilha com outras pessoas o link, né, que está aqui do YouTube, para outras pessoas poderem vir aqui pegar essas dicas maravilhosas que nós vamos estar passando para vocês. E também, né, tá valendo prêmios hoje, né? Tem premiação hoje. Tem premiação. Para você que mais curtir, que mais comentar aqui, que mais interagir com nós na live, vai ter brinde, vai ter um presentinho exclusivo da Mais Mioso. Exatamente. Então fica a dica aí, pessoal. Vamos participar do chat, vamos comentar bastante aí, participar dessa live, colocar perguntas, participações, né? É sempre bom a gente estar aqui, não só para dar uma aula e estar longe disso. A gente vai passar um pouquinho do nosso conhecimento ao longo desses quase 6 anos de Eco7 e Mais Mioso. E ontem, para quem participou da nossa live, que está nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, que está lá no nosso grupo, na nossa comunidade do WhatsApp, tá? Então, parabéns. E se você não está lá, entra, não perde tempo, porque lá nós estamos colocando bastante informação e vai ter muita informação exclusiva. Então, tudo que é tecnologias, inovações, quem tiver lá naquela comunidade vai estar sabendo em primeira mão, né? E ontem a gente contou um pouquinho da nossa história, né, da nossa trajetória, um pouco de vida, né? Então, para quem acompanhou, quem não acompanhou, né, Karine, vamos só dar uma pincelada para as pessoas, breve, né? Quem assistir esse vídeo aqui, nos conhecer também. Então, a gente começou, foi através de um sonho que a gente teve, né, de buscar... Ser distribuidor, na verdade, a gente queria ter o nosso negócio. Exatamente. Né? Isso, a gente buscou, então, a ter o nosso negócio. Nós vínhamos do mercado tradicional, nós trabalhava como empregados, e tudo certo para quem trabalha como empregado, mas cada pessoa tem um sonho, né? E a gente sempre pedia a Deus que aparecesse uma oportunidade. E após alguns anos, né, que tudo tem o tempo para acontecer, apareceu a oportunidade da Eco7 para nós. Num momento muito importante da nossa vida, que era um momento que a gente precisava melhorar a nossa renda, nós queríamos ter o nosso negócio, porém não tínhamos condições financeiras de investir, e a Eco7 entrou na nossa vida de forma assim grandiosa, né, que não precisamos ter investimento inicial, e a gente investiu muito o nosso tempo, né, Karine?
Exatamente, uma época que nós precisava de transformação, de mudança, e foi o que a gente buscou e está sempre se transformando e conseguindo ajudar as pessoas através disso, né, Marco? Exatamente. Isso que é muito importante, né? Através do nosso trabalho, a gente consegue alcançar muita gente, a gente consegue ajudar muitas pessoas, levar oportunidade até de renda para muitas pessoas aí fora, né? Com certeza. E por que nós estamos aqui hoje? Toda essa trajetória, o nosso trabalho, quem é nosso cliente, quem nos conhece, conhece o trabalho que a gente faz, a gente sempre vai até o cliente, né? Através de um porta a porta, de uma indicação, nós vamos até a residência do cliente, da pessoa, enfim. A gente sempre busca levar não só um produto, mas assim levar uma qualidade de vida, uma transformação. Se essa transformação for através do produto, for através, muitas vezes, de uma palavra, de um ouvir, né, Karine? Com certeza já faz parte de uma transformação. E hoje, né, de um ano para cá, com essa questão da pandemia, tudo isso foi um pouco afetado, certo? Tem pessoas que têm negócios, que têm empresa, no caso, que não é como nós, que faz visitas, né, que empresa fixa, lojas ou coisa assim, sente muitas vezes essa dificuldade, nessa época de pandemia, de chegar do teu cliente até você, de você chegar até o cliente. E nós, graças a Deus, a gente começou nessa área digital, e a forma que nós estamos encontrando, né, Karine, de chegar um pouco mais longe e passar um pouquinho desse nosso conhecimento, aprender muito com as pessoas também. Esse é a nossa missão, é levar a qualidade de vida para as pessoas, né? Então, um pouquinho da nossa história, né? Acredito que hoje a missão que nós estamos aqui nessa live é para falar justamente de um assunto muito importante, que é voltado muito para a saúde, que é a ergonomia. Quem aqui está assistindo, aqui, que conhece, sabe o que é ergonomia? De uma maneira assim, bem simples de falar, a ergonomia é a forma com que você se comporta, as posições do teu corpo, seja no teu dia a dia, no teu trabalho, simplesmente no teu sentar, né? Aqui, muitas vezes a gente fica assim, ó. Ou às vezes está mexendo no telefone, presta o telefone aqui dentro. Está no telefone aqui, ó, tu não percebe, tá? Mas aqui tu tá todo torto. Então a forma de tu sentar, de tu se corrigir, isso é uma dificuldade muitas vezes que a gente tem, né? Quem trabalha muito com computador, ficar na frente do computador, de manter aquela postura. Tem pessoas que nem se fala, né? Questão de que faz costureiras. O pessoal da agricultura também acaba, além de construção civil, né? Construção civil. Então, se tu pegar todos os setores, falando em questão de trabalho, entra a parte ergonômica, né? Que é a tua posição, a tua postura. E muita questão também, quando a gente fala a questão do dormir, que é muito importante a tua postura na hora que você está dormindo. Porque o sono, ele é responsável em trazer de volta aquela tranquilidade, repor aquela energia que durante o dia você gastou no teu trabalho, no teu dia a dia, certo? Então, você dormindo corretamente, isso vai trazer só benefício para ti no outro dia durante o teu sono. Então, a gente fala muito essa questão e a gente vem trazer para vocês hoje, focado nessa parte, então, do sono, algumas posições que são corretas, inclusive que são recomendadas, né, por médicos, fisioterapeutas, quiropraxistas, para utilizar essa posição para dormir. Complementar, Karine? Lembrando que é sempre bom a gente buscar esse cuidado, né? O que acontece? Eu gosto de dizer que tem, eu não digo o tripé da saúde, a mesa da saúde, que é você ter uma alimentação equilibrada, você tá tomando bastante água, no caso, né? Já vem dentro da gente com a alimentação. Você tá fazendo um exercício físico, nem que seja uma esteira, uma caminhada, né? Também uma coisa bem importante é o sono de qualidade. E por que não dizer que seria, né, como eu disse, não é o tripé, é uma mesa da saúde, mas por que não dizer o mental e o espiritual? Né? Então, são 4 partes que você precisa cuidar. O sono, a alimentação, os exercícios físicos e aqui, ó, o mental e o espiritual também. Então, vamos dizer, é o pilar para nós estarmos no dia a dia cada vez melhor,
para ter qualidade de vida, para levar qualidade de vida a quem mora com a gente, a quem interage todo dia com a gente também, né? Isso é super importante. Exatamente. Então aqui, ó, a aguinha, pessoal, quem está em casa, está nos assistindo, pega a aguinha, aproveita, toma um pouquinho, que a água faz muito bem, principalmente quando a gente fala a questão de dores, né? Aí eu te pergunto assim, ó, quem que não sofre de dor, de alguma dor? Então hoje tem muitos dados que comprovam isso, que hoje 90% da dor das pessoas vem muito da cabeça, do mental. 82% muitas vezes é problema de coluna, algum desgaste, algum bico de papagaio, tensões musculares, né? E 40% tem dores nas pernas. Eu vou dizer assim, Karine, que eu acredito que esteja até um pouco mais, né? A gente estava conversando essa semana, a cada 10 pessoas que a gente visita, em torno de 6 a 7 pessoas têm problema de dor nas pernas, né? E 8 pessoas em torno disso aí têm problema de coluna. Então, ou uma escoliose, enfim, sérios problemas, que veio muitas vezes de um trabalho, de uma ergonomia que não teve ergonomia no trabalho, né, um cuidado, e isso afeta muito. E tem muitas pessoas que têm, principalmente a parte de desgaste, escoliose, isso afeta muito, porque todos os nossos órgãos são ligados à coluna. Então, no momento que você machucou tua coluna, isso vai transferir para os teus órgãos. Então, muitas pessoas têm problema, o famoso problema ciático, dor ciática, né? A gente vai estar apresentando para vocês algumas maneiras que você vai dormir, que vai estar aliviando ou proporcionando um alívio para essa tua dor, para essa tua inflamação. Então, isso é muito importante. Eu tenho certeza que você já passou várias pessoas na cabeça de vocês que têm problemas com dor nas costas ou que realmente algum desconforto. Hernia de disco, né? Tem que abrir um parênteses, tem muita gente com hernia de disco, problemas circulatórios, insônia, nossa, pressão alta, ansiedade, muita gente. Ainda mais agora com esse tendel que está aí fora, todo mundo apavorável, né? Exatamente, mas muito vem também da tua qualidade do sono. Se você não descansa, tenho certeza que a noite que você não dormiu direito, no outro dia parece que tua cabeça estava pesada, que estava mais difícil tomar alguma decisão, muita coisa passava, tu nem via, o dia passou, muitas vezes estressante, é complicado. Então, a ergonomia e a qualidade do teu sono é muito importante para a saúde. Então, a gente vai estar trazendo isso aqui para vocês agora, nesse momento, Karine. Vamos mostrar algumas posições, que são as posições ideais recomendadas pelos médicos, né? Principalmente a questão das duas posições principais de sono, que é de barriga para cima, você deitar de barriga para cima, e a posição lateral, que é você deitar de lado. Tem muitas pessoas que têm o hábito de dormir de bruço. Depois nós vamos explicar o porquê que não é recomendado dormir de bruço. Tá? Então, vamos, Karine. Karine vai ser a nossa garota propaganda, aí, para a gente poder ver. Para quem está nos assistindo, a gente pede desculpas muitas vezes aí pelo áudio, de repente não está tão bom, a qualidade do vídeo não está tão a ideal, mas muitas vezes a gente fica esperando ter a condição certa ou a condição ideal para fazer as coisas. E muitas vezes isso demora ou muitas vezes nem acontece. Então a gente está se desafiando, né, fazer esse vídeo, fazer essa live, trazer essa qualidade que vocês vão estar podendo acompanhar agora e sentir isso em casa, na pele de vocês. Então, vão participando, vejo que o pessoal aqui está participando, coisa boa. Pessoal, coloca aqui no chat qual que é assim, a dor que vocês mais sentem, que mais incomoda vocês. Em que parte do corpo, qual que é a dor que mais incomoda? Vamos ver aí. Ó, a Ana Lu botou... sou eu, nem percebo. Muitas vezes eu geralmente durmo encolhida. É verdade, muitas pessoas têm esse hábito, né? Ana Lu, para ti vai ser maravilhoso você acompanhar essa live hoje para você entender as posições ideais. Tem a posição que a gente gosta, tem a posição que é ideal. Então, geralmente a gente precisa escolher o que é ideal, que vai trazer benefícios.
A Luque Papelaria Itamar botou, tenho que melhorar a alimentação e começar a atividade física. É verdade, Itamar, é uma dificuldade, às vezes um desafio para a gente conseguir conciliar uma alimentação, uma atividade física, né, um sono, uma qualidade de vida pela correria do dia a dia que a gente tem. Mas isso muitas vezes é porque está no automático, porque se tornou uma rotina. Então muitas vezes você tem que parar, analisar como é que está o teu dia a dia e começar a não querer mudar tudo de uma vez. Vou pegar agora atividade física, vou me policiar 3 vezes por semana a fazer caminhada. Escolhe os dias e começa por aí. A alimentação, né? Vou começar a me cuidar a parte da janta à noite. Então, começa aos pouquinhos, né? Então, Tamar colocou a coluna. Vamos lá para a primeira posição, que é ideal para descanso. Vamos na posição de barriga para cima, certo? Porque se vocês estiverem conseguindo analisar, visualizar. Então, por que é ideal de barriga para cima? Porque você vai estar trazendo para a tua coluna um descanso. Né? Você vai estar posicionando a tua coluna, né, sobre a superfície do colchão e tirando aquele peso dela, que ela fica o dia todo forçando, amortecendo impacto. E é durante a noite que você vai estar aliviando esses impactos, né? Uma coisa que é muito importante cuidar, tá? Na parte da ergonomia, o travesseiro. Tá? Vocês percebem que o travesseiro, o nosso travesseiro da EcoSet, ele é anatômico, o formato anatômico. Então ele tem essa voltinha, tá? Mais aprofundada, e essa voltinha mais alta. Aqui vai encaixar a cabeça e aqui encaixa na parte do pescoço. Por quê, pessoal? Porque a nossa coluna ela não é reta. Ela tem essa curvatura aqui, ó. Essa volta aqui, que é tipo uma meia-lua invertida. Então, ela precisa ser respeitada, essa curvatura. Vamos usar o exemplo que tem muitas pessoas que a gente vai na casa delas, muitas vezes a pessoa diz assim, Marcos, mas eu não consigo dormir com um travesseiro, né? Então, vou tirar o travesseiro, dá licença, carinho. Olha, quando você não usa travesseiro, de certa forma vai ficar confortável. Tá 100% errado você ficar assim? Não. Mas o ideal é o quê? É você poder fazer uma pequena elevação aqui na parte do pescoço, justamente para respeitar essa curvatura, certo? Então é sempre ideal você usar um travesseiro, nem que seja um pouco mais baixo, se você dorme mais de barriga para cima. Essa semana eu contar uma história para vocês. Nós fomos na casa de uma senhorinha, né? Inclusive ela investiu na saúde dela, investiu no colchão. E aí, quando eu fui lá explicar a parte das posições, saber a posição que ela mais dormia ou se sentia melhor, né? Ela comentou, não, Marcos, eu só durmo de lado, porque se eu dormir de barriga para cima, nem os vizinhos não dormem. Então, tem pessoas que têm essa dificuldade, a questão do ronco, né? E quando a gente fala a questão do ronco, muitas vezes a gente brinca, porque tu ronca, né? Às vezes um do casal diz, mas geralmente quem ronca não escuta. Então, essa que é a vantagem. Mas o ronco é um dos principais causadores de infarto. Por quê? Marcos, o ronco causa infarto. Não é que o ronco vai causar infarto. No momento que você dormir, principalmente sem travesseiro, você vai acabar deixando essa parte da garganta, da traqueia muito aberta. E aí, muitas vezes, você não dorme com a boca fechada, você dorme com a boca aberta. E o ronco, ele causa a apneia do sono. A apneia do sono é quando você fica alguns segundos sem respirar. Então você tá, respira, aí deu a apneia do sono, respira. Esse tempo, geralmente, quando volta a respirar, ele sobrecarrega a parte circulatória, a parte, né, respiratória. E aí que muitas vezes acontece o infarto. Então, pessoal, é bem sério. Quem ronca tem que cuidar muito. Cuidar a parte do travesseiro, desse alinhamento. E também, quando o travesseiro é muito alto, eu vou erguer um pouquinho aqui para vocês poderem ver também. Carinho, deixa eu erguer um pouquinho. Então, o travesseiro também pode pôr. Quando é mais alto, vocês já percebem que já ficou, olha o espaço aqui, ó, da garganta com a parte torácica. Já quase não tem espaço. E o que acontece? A pessoa fica forçando, tem dificuldade em respirar. Além disso, fica forçando. Então,
o nosso trabalho, quando nós vamos à casa da pessoa, a gente, dentro desse nosso conhecimento já de mais de 5 anos da empresa, a gente sempre cuida muito essa questão do travesseiro e sempre orienta as pessoas. Já vamos deixar o travesseiro na posição ideal que você precisa, para não prejudicar e sim melhorar. Então, você que está em casa, começa a cuidar essa parte também, né? Se você ronca ou se não. Então, é bem importante. Eu vou tirar um pouquinho aqui, né? Essa altura de travesseiro para a Karine ficou uma altura ideal. Cada pessoa vai ter uma altura mais que vai fazer bem. Essa posição também é bem interessante. Desse lado. É bem interessante a questão para quem tem problema de coluna lombar, ciática, dor no ciático, desgaste, hérnia de disco. Muitas pessoas, quando deitam num colchão bem alinhado, elas sentem uma pressão na coluna. Como é que você auxilia para aliviar essa pressão e poder tratar um pouquinho essa hérnia de disco, né? Então você pega, a gente sempre costuma recomendar o suporte multiconforto. Esse suporte multiconforto, ele é um triângulo, tá? Muitas pessoas colocam coberta, travesseiros embaixo, tá valendo, né? Karine, ergue um pouquinho tuas pernas. No momento que você eleva as tuas pernas, percebe que essa parte da coluna ela estava um pouquinho forçada, ela fez como se fosse um alinhamento. Então, o que acontece? As vértebras, que está um pouquinho pressionada, ela alivia. Então, o que acontece? Já dá uma melhorada, uma amenizada na pressão aqui na coluna. O que beneficia isso? Beneficia uma melhor lubrificação, um relaxamento muscular. Como eu falei antes, 80% das dores que as pessoas sentem nas costas é muscular. Tá? Depois tem a parte óssea, tudo mais. Mas a parte muscular é o que mais causa dor nas pessoas, certo? Então aqui tem os comentários. Dores na coluna, às vezes. Mariana, eu durmo encolhida, dói muito minha coluna e as pernas. Realmente, a posição, Ana Lu, é o caso do pai. Exatamente. Então, a posição que tu dorme influencia demais, gente, demais. Não adianta simplesmente você ter um produto maravilhoso, você ter um colchão da Ecocet que faz um alinhamento perfeito na coluna, se você dorme de forma errada. Por isso que a gente está aqui hoje compartilhando com vocês. O ideal, para quem tem colchão, principalmente com massageador, você erguer as pernas nessa posição e fazer a massagem. Que a massagem ela vai agir na parte muscular e vai aliviar muito mais rápido a dor, relaxar muito mais rápido. Esse suporte triangular, gente, depois vocês podem também usar assim, ó, dessa forma, certo? Para dar esse descanso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, Karine. Quando você ergue as pernas, que você projeta nessa forma, 45 graus as pernas, o que ajuda também, além da coluna? A ativar a circulação sanguínea. Então, nessa posição, você tem o retorno venoso. Então, o sangue retorna mais rápido para o coração e te causando um alívio na inflamação, muitas vezes tem nas pernas, na dor, e te proporciona um conforto melhor. Então, se você não faz isso hoje, é recomendado fazer. Também, esse triângulo, você pode usar esse suporte de outras formas. Marcos, eu costumo fazer leitura antes de dormir, ou eu costumo mexer no celular. Eu posso usar? Pode. Olha só. Tirar um pouquinho o travesseiro. Supor que vocês costumam ler de noite, né, na cama, ou costuma ficar bastante tempo no sofá. Gente, vocês têm que cuidar muito da questão do sofá, pela questão da ergonomia, certo? Então, esse triângulo, no momento que você usa ele, você percebe que tu tem um alinhamento muito bom da coluna. Então, ele consegue manter essa ergonomia. Se você ficar 30 minutos, 1 hora nessa posição, vai ser confortável. Também, se você quer relaxar um pouquinho mais, então você pode usar dessa forma aqui, para estar relaxando, elevando um pouquinho. É uma posição recomendada para quem sofre de refluxo, ficar alguns minutos nessa posição também antes de dormir, né? E também elevar um pouquinho os pés do colchão.
Isso a gente sempre costuma orientar as pessoas quando a gente faz a entrega técnica também, né? Uma coisa bem importante, Karine, presta um pouquinho. Marcos, como é que eu hoje eu não tenho suporte multiconforto? Como é que eu consigo? Posso adquirir ele? Pode. Entra em contato conosco, né? É um valor assim irrisório perto do que ele vai te trazer de benefício e das muitas funções que você pode utilizar. Eu digo assim, é uma coisa que vale muito a pena. Marcos, mas agora eu quero ir quebrando um galho. O que eu posso fazer? Pega uns travesseiros para erguer as pernas, bota uns 2, 3 travesseiros velhos que tu não usa, põe ali para ter esse conforto. Muitas pessoas têm problema na cervical. Ergue tuas pernas, pode deitar aí. Muitas pessoas têm problema na questão cervical, tá? No pescoço. Muitas vezes, pelo trabalho, pela posição, muitas vezes no celular, fica muito tempo assim, acontece de dar dor de cabeça, náuseas e tonturas. Muitas pessoas têm a própria labirintite, tá? E isso muitas vezes vem da tua coluna, certo? Pessoas às vezes que têm problema nos braços, que enformiga, que perde a força, a própria enxaqueca, né? Então, a gente sempre recomenda você trabalhar nessa posição, as pernas, você erguer suas pernas e usar esse rolinho cervical, tá? No pescoço. Ergue um pouquinho aqui, ó. Esse rolinho, ele vai refazer essa curva da coluna, que é a curva ideal que a gente precisa, certo? Então, você está sempre assim, tá? Você pôs o rolinho aqui, você vai fazer essa posição na coluna. Isso vai estar fazendo o que? Vai estar aliviando a pressão nas tuas vértebras. Isso você vai usar 10, 15 minutos por dia, tá? Não mais que isso, por quê? Porque ele pode fazer um efeito contrário, ele pode até começar a fazer uma questão de forçar mais a coluna. Então, justamente no momento que você usou o rolinho cervical e você ergueu tuas pernas, vamos dizer assim, no termo bem chulo, você vai fazer a tua coluna esticar. Então, vai tirar toda aquela pressão dos anéis vertebrais, dos discos. E isso, o que acontece? No momento que você tira essa pressão, a coluna ela consegue relaxar a musculatura e acontecer a lubrificação entre meio as vértebras. Por quê? Para no outro dia, justamente, você trabalhar e poder ter aquele amortecimento e não ter inflamação. Então, são alguns cuidados. Marcos, me dói o pescoço e assim eu precisaria usar para ontem. Enrola uma toalha, nem que seja uma toalha de banho, você enrola, põe assim, tá? Não vai ser, lógico, a mesma coisa que o rolinho, porque o rolinho ele tem, além do perfilado, que é tipo umas pontinhas de dedo, que ele vai te massagear, e a gente sempre recomenda quem tem aquela elevação, aquele calombo aqui no cupim, que a gente fala, a gente vai fazer um movimento e com o tempo ele desmancha, porque isso é uma tensão nervosa. E como o magneto e o infravermelho, que tem aqui as terapias, ele vai estar ajudando a aliviar a dor e inflamação. Então isso é fantástico. Pessoal, vocês percebem que são várias situações que você pode, os sintomas que você pode prevenir e tratar só com a posição. Karine, vamos usar a posição lateral agora. Marcos, eu não gosto de dormir de barriga para cima, eu gosto de dormir de lado. Qual que é a posição ideal? Quando você deita de lado, certo? O que acontece? Você precisa ter um alinhamento perfeito da coluna. Tá? Como é que eu sei isso? Tá? Primeiro que você... se você hoje acorda com dor nas costas, pode ser a posição que você dorme. Eu vi que tem pessoas que falaram que dormem mais encolhido. Então, você dorme forçando. Né? Por isso que é importante esse cuidado. Tem que ter, de certa forma, um alinhamento perfeito entre, ou bem próximo do perfeito, entre o quadril e o ombro. Nesse espaço aqui é onde que nós temos o maior peso do corpo. O maior peso do corpo se concentra nesse espaço. O nosso corpo,
Por exemplo, cada um, eu tenho um exemplo, 85 quilos, tenho 60, é o peso. Mas quando você deita, esse peso ele se transforma em várias densidades, certo? Então, quadril, o ombro é mais pesado, cabeça, os pés são mais leves. O que acontece? Vou virar um pouquinho a câmera para cá, para poder ver melhor essa parte. Então, aqui, ó. Se você perceber, quando a pessoa dorme de lado, ela vai estar comparando aqui o quadril com o joelho e com o tornozelo, ele está fazendo um desnível. O que isso interfere na tua qualidade de sono? Essa parte do quadril vai estar forçando, então não vai acontecer a lubrificação. O que acontece? Aqui onde tem os ossinhos do joelho, Karine, tu pode se virar de frente. Aqui onde você tem os ossinhos do joelho, aqui um bate no outro, geralmente vai doer. Aí o que geralmente as pessoas fazem? Vai um pouquinho mais pro meio do colchão. A perna de cima é projetada para frente, tá? E o que acontece? Quando projeta a perna para frente, geralmente a parte do ombro ela é projetada para trás. E o que faz isso? Isso faz uma torção na coluna. A tua coluna fica como se fosse um S. Gente, isso é muito prejudicial. Às vezes, numa noite, você não vai notar isso. Mas assim, no passar das noites, isso vai agravando muitos problemas de coluna. E principalmente o descansar. Por isso que muitas vezes as pessoas acordam cansadas, com dor. Ataque ciático, quem tem problema ciático. Muito, muito. Bem colocado, Karine. Fica forçando o ciático. Aqui não acontece a lubrificação, porque fica forçando, além de forçar o músculo, o nervo ciático, força a parte óssea, né? Sem falar que, de repente, se formiga os braços, formiga as pernas, né? Exatamente. E muitas vezes, a pessoa, quando põe a perna para frente, acaba projetando o corpo para frente também, tá? Por quê? Porque daí, geralmente, não vai ficar com a coluna um S, não vai torcer tanto a coluna. E assim fica uma posição mais confortável. Às vezes a pessoa dorme assim, às vezes dorme mais de bruço, né, que é a posição de bruço. Ou que as pessoas dormem muito assim também. Eu costumo dizer que é a posição que é a posição fetal. Fetal, né, que os nenê estão na barriga da mãe, elas ficam assim. Por que não é ideal essa posição? Justamente porque está forçando a tua coluna. Tu imagina, tu força a tua coluna o dia todo, em posição errada, trabalhando, forçando, certo? A única posição que o teu corpo descansa é quando você deita, quando você vai dormir. E aí, se você dorme todo torto, sem ergonomia, você passa 24 horas forçando. Por isso que hoje tem pessoas que têm 40 anos e têm a coluna de 70 anos. Infelizmente, acontece muito isso. Como que eu faço, por exemplo, assim, Marcos, mas eu adoro dormir de bruço, me sinto bem, ou eu dormi minha vida inteira de bruço, como é que eu consigo fazer para mudar isso? Eu consigo mudar? Consegue. Quer dizer assim, tudo que você quer, você consegue, a não ser que você realmente lá no fundo não queira mudar, aí não tem o que fazer. Mas a gente indica algumas formas para você poder, primeiro, na posição lateral, tá, de lado, o que é o ideal? É você usar um travesseirinho no meio das pernas, certo? Vou pegar uma almofada aqui, ó. Ali, ó. Pegue um pouquinho das pernas. Ó. Pessoal, vocês conseguem perceber que assim, eu já teve uma melhora. Então, ainda não está 100% alinhado o quadril com o joelho, porém já deu uma amenizada. O que acontece? Nessa posição você já não vai ter mais o choque entre os ossinhos e já vai conseguir fazer um alinhamento melhor da coluna. Mas aí o que acontece? Se tu não tem um suporte aqui, ó, muitas vezes tu vai torcer para frente isso, essa parte, né? Aí vai acabar vindo tudo igual, né? Então o que é o ideal? É você ter um travesseiro aqui e você ter um outro travesseiro aqui para abraçar. Nós temos, quando a pessoa tem os problemas de dormir de bruço ou quer um conforto maior, nós temos o travesseiro de corpo. Esse travesseiro de corpo, ele tem em formato anatômico, todo ao redor dele é com magnetismo, com terapias também, e até eu brinco quase o tamanho da Karine, né? Então, aqui, ó, você vai
abraçar ele. No momento que você abraça, você alinha a parte dos ombros e você tem um descanso e uma melhor circulação nessa parte dos ombros. E percebe, gente, a parte do alinhamento. Então, tu consegue ter um alinhamento, um melhor alinhamento dessa parte da parte do quadril. Principalmente que você tem a sustentação do teu tornozelo. Então, você consegue ter um alinhamento e um conforto perfeito. Quando você tem um travesseiro ideal, que é um travesseiro na altura certa, você tem um hug, um travesseiro de corpo, para você ter esse descanso, vai melhorar a questão da tua circulação, não vai muitas vezes mais enformigar teus braços, vai começar a aliviar a tua dor ciática, vai começar a aliviar as tuas hérnias de disco, a dor, a inflamação, certo? Então, e quando você tem esse travesseiro, você não consegue mais virar de bruço. Por quê? Porque ele não vai te deixar mais virar de bruço. Então, é uma forma que as pessoas hoje estão encontrando para projetar o corpo para a posição lateral correta. E fora, gente, quando você dorme de bruço, todo o peso da coluna, ela fica sobre os órgãos, sobre as vísceras. E isso atrapalha muito. Principalmente, às vezes, de noite, está ainda o corpo fazendo digestão. E fora que não tem um alinhamento perfeito da coluna. Então, não estou dizendo que assim, não, se tu não dormir de bruço, vai, né, não vai viver. Não. São as posições mais corretas que o corpo, que o ser humano melhor se comporta, certo? Karine, tu pode ficar nessa posição, só vira de costas para cá. Mas, queridos, muitas vezes não adianta só você... duas situações que acontecem. Tu tem um colchão bom, um colchão de qualidade, ergonômico, ortopédico, enfim, e você dormir na posição errada. Então, o colchão ele não vai te trazer o 100% do potencial dele. Então, e de nada adianta muitas vezes você dormir nas posições corretas e você ter um produto incorreto para você. Um produto que não é ideal. Então, agora nós vamos entrar numa parte, que é uma parte, vamos dizer assim, uma das partes mais importantes da noite, junto com a parte de ergonomia, é a parte do colchão, da ortopedia. Que aí entra a questão do alinhamento, né? Aqui nós temos um colchão da Ecocet, certo? Que está já com o conjunto, box, colchão, então ele tem um alinhamento perfeito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura física desse produto. Muitas vezes a pessoa me pergunta assim, você pode me perguntar, Marcos, mas como é que eu encontro o colchão ideal para mim? Porque eu tenho 80 quilos e minha esposa tem 60, né? Enfim, às vezes o meu filho, a minha filha dorme comigo e tem diferença de peso. Como é que eu escolho? Como nós temos várias densidades no nosso corpo, geralmente quando você usa um colchão tradicional, principalmente que você usa por muito tempo, o que acontece? Geralmente ele tem só uma densidade. Então, o teu corpo, as tuas densidades têm que se moldar conforme o colchão. E aí, muitas vezes, o tempo vai passando, a tua coluna vai tendo a torção, né? O colchão vai moldando, isso vai te trazendo muito problema para a coluna. Quem já tem, agrava. Quem não tem, né, começa a aparecer os desconfortos. Não sei se vocês vão conseguir notar bem ali, tá? Uma coisa que vocês têm que cuidar muito, esse alinhamento, começando aqui da lombar, indo até a coluna torácica, tá? Vocês têm que perceber assim, esse alinhamento tem que ser um alinhamento perfeito. Se você traçar um ponto daqui da torácica até aqui no meio da coluna lombar, você tem que traçar uma linha, tem que estar reto. Se não está reto, aí você tem que trabalhar ou melhorar a parte aqui do teu quadril, né? Elevar um pouquinho essa parte, ou trabalhar com a parte do travesseiro também. E quando você vai na parte da cervical, a altura do travesseiro muda muito pela questão seguinte. Se você traçar uma linha daqui até o meio da cabeça, tem que ficar retinho.
Se você... Deixa eu virar um pouquinho a câmera para vocês conseguirem notar melhor. Supor que vamos aumentar o tamanho desse travesseiro. Olhando assim para a largura de ombro da Karine, está perfeito o alinhamento. Vamos supor que fosse um travesseiro mais alto. Tem pessoas que costumam dormir com 2 travesseiros. Tá? Ó, você consegue perceber que já esse espaço aqui já diminuiu um pouco, né? Porque a cabeça acabou subindo. E o que acontece? Ele começa a forçar muito o pescoço. Se o travesseiro é muito baixo, deixa eu pegar um outro travesseiro aqui. Às vezes as pessoas têm... Marcos, o meu travesseiro é o travesseiro que eu uso a minha vida inteira. Né? Às vezes tu vai lá, tem 3 dedos do travesseiro de altura. Então o que acontece? O travesseiro quando é muito baixo, aqui já ficou baixo para a Karine, o que acontece? Começa a pressionar muito o ombro contra o colchão. E aí começa a agravar muitas vezes problema de ombro, dor. Às vezes a pessoa projeta o ombro para frente para poder não ficar forçando tanto, acaba torcendo a coluna. Então, gente, é um conjunto de coisas. Você dormir ergonomicamente, usar um travesseiro da altura correta. Deixa eu só colocar aqui, Karine. Certo. Então, o alinhamento. Pessoal, a parte de ergonomia, vamos dizer assim, os pontos principais seriam esses, as 2 posições, de barriga para cima ou de lado. Quando você dormir de lado, você sempre usar ou um travesseiro de corpo, ou um travesseiro nos braços e no meio das pernas. A questão da densidade inteligente, ó, vem com o teu ombro mais para trás. Se tu perceber aqui também o colchão, quando ele tem uma estrutura que é para fazer a leitura do teu corpo, você vai conseguir perceber aqui, ó. Na parte do quadril, geralmente que é a parte mais pesada, o colchão ele cede um pouco mais. Nesse momento aqui na parte um pouco acima da lombar, entre a torácica, ele sustenta. E depois na parte do ombro ele cede mais um pouquinho. Depois ele ergue. Por que o colchão faz essa leitura? Porque o colchão da EcoSet, nosso colchão, ele é densidade inteligente. Ou seja, são várias densidades dentro do mesmo colchão, que vai fazer o quê? Vai fazer a leitura do teu corpo. Então, quadril e ombro, que precisa ceder um pouquinho mais, ele cede. Membros superiores, e aliás inferiores, que é as pernas, os braços, essa parte aqui da torácica, ele vai sustentar, manter a sustentação, para ter um alinhamento correto da coluna, certo? Então as pessoas dizem, mas colchão é tudo igual. Podem levantar aqui. Vou contar uma história para vocês. Há 5 anos atrás, em 2015, outubro de 2015, quando a gente começou os trabalhos na EcoSet, a gente olhava o nosso colchão, né, Karine? A gente olhava assim, achava uma graça, dizia, nossa, que colchão legal, que ele desenhou nós. Eu disse, que interessante, eu achava interessante isso, que ele tinha feito o nosso desenho. Tipo, onde nós deitava, ele tinha desenhado, nós já era baixo, sabe? Quando nós começamos a conhecer sobre colchão, a gente foi entender que aquilo estava acontecendo porque o colchão já tinha vencido. Ele não estava mais dando ortopedia. E aí que a gente começou a entender. Muitas vezes você que está assistindo não tem a informação de como é que tem que ser o colchão. O colchão não é tudo igual. O colchão ele tem que ser feito para ti, para o teu biotipo. E a gente faz muito bem isso quando a gente vai na casa da pessoa, para a gente orientar e direcionar o produto certo da pessoa. Tá? Então, para vocês entenderem a parte interna do colchão, nós temos aqui, vou puxar minha cadeira aqui, nós temos uma maquetezinha, certo? Aqui dá para ver algumas camadas. Cada cor que está aqui é uma camada diferente, uma densidade diferente. Como é que o colchão trabalha para cada peso do organismo? Nós temos aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Camada niveladora, caixa ortopédica e camadas de conforto, de médio impacto e alto impacto. Vamos supor aqui que meus braços são o nosso corpo.
Na minha mão direita, vamos supor que é o quadril, tá? E na minha mão esquerda, vamos supor que é o ombro, tá? No momento que a pessoa deitou, vocês percebem que aqui na parte do quadril cedeu mais, cedeu a camada cinza e a camada begezinha, tá? E aqui no meu ombro, na mão esquerda, ele já cedeu só mais a camada cinza e não tanto a vermelhinha. E vocês percebem que a caixa ortopédica, que é responsável em deixar a coluna reta, ela continua reta, porque tem que manter a ortopedia do teu colchão. Então, o colchão, ele trabalha para vários pesos e várias medidas. Ele consegue fazer essa leitura. E quando ele faz essa leitura, ele consegue deixar o teu corpo reto, com a coluna reta. E quando alinha a coluna, você tem um descanso, você tem uma lubrificação intervertebral. Para quem sofre de escoliose, vai ter um alinhamento da coluna, inclusive, nós temos a certificação que comprova cientificamente que o colchão alinha a coluna enquanto a pessoa dorme, aliando junto com isso que a gente falou da ergonomia, né, as posições corretas. Então, ele vai fazer essa leitura. Além disso, nós temos as terapias, né, que a gente pode falar um pouquinho das terapias que tem no colchão, de forma breve, que explica para as pessoas, né? O que acontece? Basicamente, todos os modelos de colchão vêm com infravermelho e magnetismo. O que é o infravermelho longo? A gente toma muito pouco sol lá fora. Muitas vezes a pessoa trabalha o dia inteiro num ambiente fechado e não tem tanto, assim, esse contato com o sol no horário bom, que seria o sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde, que seria do infravermelho longo. Então, essas pastilhas, que são as branquinhas, elas vieram para o colchão, e quando você deita, a partir de uns 20 minutos, meia hora, ela já começa a emitir uma... Ela vai estar trabalhando no teu organismo, trabalhando o quê? Ajuda a fixar a vitamina D, que é muito importante, porque a gente não produz a vitamina D. A gente ingere nos alimentos, e se tu não tem infravermelho longo para, vamos dizer assim, para ajudar no teu organismo, ela não fica, ela vai quase tudo embora. E outra coisa bem importante é a retenção de líquidos. Ajuda a tirar toda aquela impureza que fica presa na água do nosso corpo, né? Então, é basicamente isso. E o magnetismo, a terapia magnética, ela é uma terapia milenar, ajuda principalmente na circulação do sangue, no alívio de dores, porque o magneto, ele tem ferro na composição, que é um componente do nosso sangue. Então, quando você deita em cima do colchão, vai aumentar muito a sua circulação sanguínea. Então, o que acontece? Durante o dia, a gente está caminhando, está fazendo, está correndo para lá e para cá, tá fazendo serviço, enfim. A gente está ajudando o nosso corpo, o nosso coração a bombear o sangue. Mas, durante a noite, se tu não tiver um aparelho magnético, um colchão que nem esses, para te ajudar, é muito mais fácil a pessoa ter um AVC, a pessoa ter um problema cardíaco, né, um infarto. Por quê? Porque, às vezes, é só o coração que está ali bombeando, né? Você está quieto, mas só o coração está bombeando teu sangue. O magnetismo vai ajudar a aumentar essa circulação do sangue no teu organismo, ajudar o teu coração a, durante a noite, quando é o tempo de descanso, a estar fazendo essa circulação. Então, é muito importante. Também tem as outras terapias, né, Marcos, que tem na linha de colchões, que é a vibromassagem terapêutica, que é uma massagenzinha que é como se fosse uma pontinha de dedo, né? Deita em cima, aqui no perfilar tem essas pontinhas, que é como se fosse uma caixa de ovo virada. Você deita e com uma massagem, você liga no controle, em todo o teu corpo, vai estar estimulando a circulação do sangue, melhorando tensões musculares e dores, aliviando dores, inclusive, né? Uma outra terapia que eu acho fantástica, que eu sou apaixonada, é a terapia quântica. Eu digo que é a terapia da juventude, porque ela vai atuar diretamente na tua célula e ela vai dar um estímulo para a tua célula de 1,5 volts, que é o estímulo, né, da célula normal, da célula saudável. Quando a célula ela fica mais lenta que isso, é sinal de um problema, de alguma doença, né? Então, toda essa noite tendo essa energia pulsada que também através do colchão, você vai estar tendo todo esse benefício, ajudando o teu organismo a funcionar melhor.
Isso ajuda muito a questão de imunidade, prevenção de Alzheimer, prevenção do Parkinson, ajuda a prevenir câncer, melhora a disposição no fornece também. Então, é maravilhosa. Eu sou apaixonada nessa terapia também. Exatamente. Então, para quem já é nosso cliente, já usa o colchão da Ecocert, sabe a qualidade que tem. É uma empresa que ela tem mais de 12 anos de fábrica própria, tem é certificado em metro pela ISO 9001, então as garantias são todas do Inmetro. A Ecocert é uma empresa que ela dá assistência vitalícia do teu colchão, então o dia que tu precisar, daqui 10, 15, 20 anos, tu tem a assistência da empresa, né? Então, falando na questão de qualidade, é uma qualidade absoluta hoje que não existe no mercado, nível de qualidade que nem a Ecocert trabalha, nível de terapias, para quem usa já conhece o produto, para quem já usa o colchão nosso da Ecocert, cuida dessa parte da ergonomia, tá? Que isso é muito importante, as posições que você dorme. Se você não usa ainda, procura investir na tua saúde, ainda mais nessa época de pandemia. No momento que você dorme, você melhora a tua imunidade. Se você não está descansando bem hoje, você não está repondo a tua imunidade, certo? Então, um resumo: dormir bem é dormir de forma correta, nas posições ideais e no produto ideal para a tua saúde. Então, você dormir num colchão com densidade inteligente, hoje é um dos únicos colchões do mercado terapêutico que trabalha com densidade inteligente, magnetismo infravermelho para circulação, aliviar as dores, o cansaço, tu poder fazer uma massagem, gente, 80% das dores é tensão muscular, que com a massagem você alivia. Tenho certeza que quem faz massagem no colchão sabe quanto que alivia. Então, gente, isso não tem preço que pague você dormir bem e ter qualidade de vida. Isso é valor para a vida. Então, queridos, pensa nisso. Pensem na saúde de vocês. E pensando nisso, a Mais Mioso, junto com a Ecocert, está trazendo hoje para vocês uma oportunidade. Marcos, eu já tenho meu colchão, tá? Meus filhos, tenho filhos, eles não têm. Vamos ver um colchão para os meus filhos, porque principalmente se eles estão na época de crescimento, o ideal é eles já terem um alinhamento desde cedo, certo? Vai prevenir de problemas futuros. Eu tenho meus pais que não têm colchão. Eles podem fazer parte da promoção? Pode. Marcos, eu tenho meu vizinho, um parente lá que um dia comentou o que precisa, eu sei que precisa, que tem problemas de saúde. Pode fazer parte? Pode, com certeza. Então, nesse momento, peço licença a Deus, vou apresentar. Há 12 anos atrás, quando começou a fábrica, ela lançou o primeiro produto, um colchão chamado Colchão Comfort. Depois esse colchão, imagina no começo, não era a tecnologia que tinha hoje. Saiu de linha. Hoje esse colchão voltou reformulado, voltou muito mais bonito, né, Karine? Muito mais bonito. Lindo. E assim, pessoal, com um conforto fantástico. Então, além da densidade, ele tem muita questão de conforto. E ele é um colchão que, por exemplo, assim, esse aqui é 23, essa maquetezinha de altura. Aquele colchão tem 29. Então, ele é um colchão gigantesco, um colchão lindo, né? Fora as questões dos benefícios. Quando se fala em colchão completo, com magneto, infra, quântica, massagem e densidade inteligente, muitas vezes a pessoa, é um valor alto de investir, né? Para quem acompanhava nós, por exemplo, antes a gente tinha colchões nesse porte, com essa altura, enfim, acima de R$6.000, tá? Completo, tudo. Muitas vezes a pessoa, um valor um pouco alto, né? Mas quando você entende que é para a saúde, tu vê que não é alto, é um valor que vai te trazer benefícios. Esse lançamento, gente, vocês não vão acreditar, pasmem. Vou apresentar para vocês agora, aqui no meu quadro. Espero que vocês consigam acompanhar aí. Vou pegar o canetão. Bota para ver se tá certo. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Pasmem. Esse lançamento, tá? Colchão Comfort completo,
massagem quântica, infravermelho, magnetismo e a densidade inteligente. Marcos, eu quero investir, mas eu não tenho valor, eu preciso fazer em vezes. Até em quantas vezes você consegue me fazer esse colchão? Se você quer fazer em vezes, a gente consegue fazer. Tem 10 vezes de 374 com 42. 374 com 42. Gente, 374. Hoje, com R$300, se você sair, tiver uma família meio grande, tu sai uma vez. Uma noite na semana para jantar. Fora. Tá? Então, o valor de um jantar fora, você paga a parcela do teu colchão. Teu colchão que tem uma garantia de metro, tem uma durabilidade de mais de 15 anos. Então, que você vai estar investindo 374 por mês. Mês 380. Então, de 3.744, ele vem para 3.380 à vista. Para ter um colchão com magneto, infravermelho, massagem quântica completo. Gente, praticamente R$3.400. Então, assim, para você que está me assistindo, a partir de hoje, começa a pensar um pouquinho mais em você, na tua saúde. Muitas vezes aquele dinheirinho, ou aquele valor que você guarda para um dia precisar investir na tua saúde, ou investir, muitas vezes a gente deixa para investir no hospital, né? Não pensa isso. Pensa que você pode prevenir. Então, invista num colchão da EcoSet. Invista nesse colchão Comfort, que é um colchão maravilhoso, e vai estar trazendo uma série de benefícios para vocês. Então, para você que está me assistindo, parabéns por ter ficado conosco até esse momento. Gratidão a Deus por ter nos proporcionado essa oportunidade. Para quem estiver lá no nosso grupo do WhatsApp, não investe no colchão hoje, investe amanhã. Amanhã às 9 horas a gente vai abrir o carrinho. Então, Marcos, eu quero ver uma condição diferente contigo, uma forma diferente de eu pagar. Tem como? Tem. Vamos conversando, a gente está aqui para se ajudar. Como é que eu posso fazer as 10 vezes? Pode fazer no cartão, pode fazer no cheque, né? Então, eu quero trabalhar com uma entrada e o resto parcelado. Tranquilo. Isso tudo a gente vai ajustar. Só que nós temos poucas unidades, tá? Nós temos 6 unidades disponíveis nesse valor, tá? Então, essas unidades, elas são, conforme elas saírem, se encerram. Então, nós temos alguns bônus. Para os primeiros 3 que investirem na sua saúde, no seu colchão EcoSet, você vai estar levando de brinde um imantador de líquidos, então um brinde da Mais Mioso. Esse imantador de líquidos, ele ajuda muito para tratar a água que a gente toma, a água que você vai tomar, até ajudar na digestão, melhorar a imunidade, melhorar as dores também, né? Para quem é aqui perto da nossa região, a gente vai fazer o frete grátis. Para quem é uma região mais longe ou fora do estado, um outro bônus, 50% a gente vai ajudar no frete. Tá? Mas é para os primeiros 3 pessoas que investirem, tá? Dessas 6 unidades disponíveis. Então, corre, não perde tempo, investe na tua saúde. Se você já tem um colchão que passou 3, 4 anos, já venceu, investe na tua saúde, você não vai se arrepender. Karine. Lembrando que esse preço é para colchão de casal, né, Marcos? Esse preço que a gente vai passar agora é para o colchão 1,38 por 1,88, que é o casal tradicional. Se porventura for um pouco maior, não tem tem pouca variação de preço, mas eu quero dizer para vocês que qualidade, preço, condição imperdível, são coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que nessa época de pandemia, onde as pessoas elas estão dentro de casa, muita loja fechou as portas assim, né, para receber o público. A gente tem essa proposta diferente para você poder estar comprando através do WhatsApp ou agendando uma visita. A gente toma todos os cuidados necessários dentro dos protocolos que precisa, né, para estar atendendo você com muito carinho, levando a atenção, né? Então isso é bem importante, o nosso jeito de atendimento também, né, Marcos?
Então, eu gostaria de dizer para você, se você sentiu dentro do teu coração, investe também. Investe com a Mais Mioso. É o momento de você cuidar ainda mais da tua saúde, principalmente essa questão da tua imunidade, né? Então, vitamina D é o que o pessoal mais está tomando hoje para imunidade. E isso é o que o nosso infravermelho ajuda o teu corpo a fixar. Então, a nossa linha de produtos, os colchões, eles vão ajudar muito, principalmente também a terapia quântica. Então, investe. Investe em você, porque o maior investimento é em você mesmo. Gente, é assim, ó, compartilha com outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas têm desejo tem, além da necessidade de trocar o colchão, tem desejo de ter um colchão magnético. E muitas vezes, por antigamente ser uns valores mais altos, a pessoa não ter a condição, ou ter uma condição menor de investir, gente, leva essa qualidade, leva essa dica, né? Passem para outras pessoas, ó, eu, né, fiquei sabendo lá a forma correta de dormir, né, de lado, fala para as pessoas isso, leva para tua família, para tua casa, tá? E assim eu tenho para dizer para vocês, quem reparte, fica com a melhor parte. Então compartilha isso com as outras pessoas, né? Tudo que você tem de informação, passa, porque se Deus nos proporciona ter o conhecimento, a gente, quanto mais conhecimento entra pelos ouvidos e sai pela boca, mais a gente aprende, mais a gente grava, né? E mais conhecimento a gente recebe, certo? Então, obrigada, muita gratidão. Parabéns a você que nos acompanhou aqui. E se inscreva no nosso canal aqui, que seguidamente vai ter vídeo novo aqui, tá? Então, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso grupo do WhatsApp, tá? Nos acompanhe, mas valendo assim, volta e meia, vai ter exclusividade para você. E se você quer ver nós fazer uma live de algum assunto exclusivo, manda pra gente. Coloca nos comentários o que você gostaria de ver numa próxima live, tá? Exatamente. Estamos abertos a sugestões. Exatamente. Então, mais uma vez, parabéns por você estar aqui. Gratidão a todos, gratidão nossos familiares que tiveram aqui do início ao fim também, participando, sempre contando, a gente sempre é muito grato a todos. Tá, queridos? Um beijo no coração de cada um e até a próxima. Tchau, tchau.